mangás. Eu me chamo Fernando e vou comentar brevemente aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Abrindo aqui com Boa Noite Pum Pum, o volume 2 da editora JBC. Eu já fiz a resenha do volume 1, material escrito e desenhado pelo Inio Asano. Publicação essa que eu estava em dúvida se eu deveria comprar ou não por conta do preço de capa, mas aí os inscritos chegaram, né, pé na porta: Fernando, compre porque é um material diferenciado. Aguardei algumas promoções que rolaram na Amazon e acabei adquirindo essa publicação, que realmente é um material de altíssimo nível, mais voltado para o público adulto, mas eu faço aqui um porém, né? Se você tem, né, aquela vida meio bad, aquele aspecto mais depressivo, esse material vai deixar você ainda mais para baixo. Não tem como você ler Boa Noite Pum Pum e ficar com um sorriso no final. Você sente aquele clima tenso, aquele clima pesado. Realmente o autor consegue transmitir essa sensação aí de até uma espécie de reclusão do protagonista, né, tanto interna como externa, para o leitor. Então isso demonstra que ele está tendo sucesso em transmitir essa história aí para o espectador, né? Bom, esse volume aqui é mais focado no tio do Pum Pum. Ele que tem problemas para se relacionar com garotas, acaba encontrando uma que se interessa por ele, e ele vai falar um pouquinho sobre o seu passado, por que ele tem essa relação assim de se afastar de pessoas que ele gosta, principalmente das mulheres, né? No tema amoroso, ele fica, né, com o pé atrás, não quer se envolver muito, e você percebe que a história realmente é pesada. E o pior é pensar que existem garotas, essa que faz parte do passado dele, que realmente existem na nossa realidade, que são perniciosas, que são realmente más, né? Aquela pessoa que só atrai coisa ruim. Mas o Pum Pum também não é deixado de lado dentro dessa história. O autor ainda vai explorar aquele amor meio que platônico. Não é platônico porque ele pode alcançar, na verdade já tinha alcançado e acabou perdendo, em relação a Aiko, né? Ela que agora está se envolvendo com um veterano. Só que para complicar ainda mais as coisas, o Pum Pum ele se torna meio que chegado aí desse veterano, sabe? Desse relacionamento amoroso da Aiko com o veterano. Então fica uma coisa realmente muito estranha. E os pensamentos do Pum Pum não são dos melhores. Ele fica desejando a morte do veterano, até formas de matá-lo, além de fazer interpretações, hipóteses um tanto absurdas, né? Ele imagina situações de que a Aiko está sofrendo muito, que tudo é culpa do veterano, e tudo isso vai se amontoando, vai somando já numa vida reclusa, com problemas familiares que o Pum Pum acaba levando. Então realmente é uma publicação que não traz assim muita animação, só que esse trabalho de transmitir todas essas sensações, ainda que negativas para o leitor, demonstra o sucesso dessa obra aqui, Boa Noite Pum Pum. Então fica a dica e vale a pena esse material. One Punch Man, volume 16, publicação da editora Panini Comics, um mangá que me diverte muito. Eu adoro essa publicação, tanto a narrativa do Oni como a arte do Murata, eu acho sensacional nas cenas de luta, né? Aqueles personagens em movimento, ele coloca uns efeitos assim que são sensacionais. De qualquer forma, esse volume aqui é porradaria do início ao fim, é muito legal. Basicamente nós temos o Garou, né, que é o caçador de heróis. Ele acabou se refugiando numa cabana de madeira junto com um moleque que tem ele como ídolo e coleciona figurinhas dos heróis das mais diversas classes. E aí ele, né, repara que diversos heróis, né, da classe A e B estão se reunindo fora da cabana para capturar ele. Ele pega o álbum de figurinhas do moleque e começa a ler sobre os poderes e fraquezas desses heróis. Então é muito legal assim essa construção que ele faz, ironizando até mesmo álbuns de figurinha e essa adoração que a gente tem por personagens em quadrinhos, né? E a história, ela não vai ter basicamente o Saitama, então é focado muito no Garou, no Genos, que também vai participar na tentativa de captura do Garou, que o Genos é um herói classe S, né, o mais alto padrão ali de nível de poder.
E é porradaria para tudo que é lado, o lance dos monstros que estão invadindo as cidades também é colocado um pouco também de lado, então vai focar aí na captura do Garou com uma arte, como eu já disse, simplesmente sensacional. Aqui são os heróis que vão tentar capturá-lo, né? As cenas de luta são simplesmente fenomenais. Isso sim é um mangá com porradaria. Muito, muito legal o One Punch Man. Fica a dica para vocês, quem quer entretenimento puro, encontra aqui. The Promised Neverland Volume 3, publicação da editora Panini Comics, e que mangá foda, galera. Tô gostando bastante dessa publicação. Não achei que o ritmo do volume 1 para o volume 3 tenha diminuído, pelo contrário, tem tornado a história cada vez mais tensa. Ela tem uma pegada meio Death Note, né? Aquele jogo de xadrez entre dois lados, um tentando superar o outro. Uma questão, obviamente, aqui de sobrevivência, visto que os garotos desse orfanato, na verdade, eles são criados para servirem de alimentos para alguns monstros que estão habitando o planeta Terra. Eles são cuidados pela mama, Isabela, e ela recebe uma ajudante, que é a Crone, que quer passar a perna na mama para se tornar também uma mama, que seria a chefe do orfanato. Aí nós temos o Norman, o Ray e a Emma, que são o trio que estão elaborando a fuga das crianças. Eles acabam contatando mais duas crianças, que é o Dom e a Gilda, mas que são de certa forma um pouco impulsivos e não têm o mesmo intelecto, a mesma astúcia dos outros três. Eles vão invadir o quarto da mama para descobrir uma passagem secreta que ela tem. Enquanto isso, o Ray ele fica articulando entre a mama, entre as crianças, a Crone, né, que está de olho neles, percebe que as crianças sacaram que o orfanato na verdade é uma fachada. Ela entra nesse jogo também, né, meio que de gato e rato. Aí vai ter um diálogo muito bacana com as crianças e mostrando que a Crone é muito esperta, ela tem uma percepção que vai além das palavras. Você precisa ler para entender. Então, muito, muito legal esse mangá aqui, bem intenso, né? As crianças elas estão ainda elaborando e fazendo os preparativos do plano de fuga, mas você não sabe se eles realmente vão alcançar esse intento, porque a história ela tem algumas mudanças bruscas, mas que são coerentes dentro da história, e isso acaba causando muita surpresa para o leitor. Então, material que vale a pena você conhecer. Pluto volume 7, publicação da editora Panini Comics, série que será concluída em 8 volumes, e que mangá do Urasawa. Simplesmente sensacional, galera, e é nesse volume que nós temos uma visão de como é realmente o grande vilão da história, o matador de robôs, o Pluto, né? Antes você via somente ele dentro dos furacões, você tinha uma silhueta dele, não tinha aquela visão do design de como ele realmente é. Ele vai aparecer nesse volume 7 aqui. O Epsilon, que é o carinha da capa, que é um dos principais robôs criados dentre os 7, todos os outros já foram mortos. Ele vai ter que lidar com o Pluto. E eu não sabia que ele era tão poderoso assim, o Epsilon, né? Ele está envolvido com crianças, tenta protegê-las, elas são usadas inclusive para tentar derrotar ele, e a história vai se desenvolvendo e mostrando mais revelações, né, que desde o primeiro volume são explorados dentro desse mangá. Ele está chegando na reta final com ótimos desenhos. O Urasawa, ele desenha cada personagem com uma feição diferente, não é aquele artista que desenha todo mundo com o mesmo rosto, só muda o cabelo. Ele realmente faz um trabalho sensacional, tem as primeiras páginas coloridas, esse mangá aqui. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês dessa arte que é fera. Eu adoro o estilo narrativo dele, o design que ele coloca para cada pessoa, ora mais narigudo, ora com o nariz pequeno, os olhos. Ele consegue variar muito bem a arte dele. Isso aqui é meio que um thriller policial com suspense, tem uma pegada meio intimista também. Ó, isso aqui é foda.
Para finalizar, JoJo's Bizarre Parte 1 Phantom Blood Volume 3, publicação da editora Panini Comics. É um mangá que tem um acabamento diferenciado, né? Verniz aqui na capa, tem mais páginas, orelhinhas. Bom, galera, eu gostei bastante do volume 1, também gostei do volume 2 e até achei legal esse volume 3 aqui. Acho que talvez a história tenha se estendido um pouco demais, né, naquele combate envolvendo o JoJo's, né, com o Jill, que seria o grande antagonista dele, foram criados juntos e tudo mais. E a história que lá no seu início ela tinha uma pegada um pouco mais realista, né? Daí você vai entrando numa questão mais ficcional, né? Com poderes, no caso aquela máscara de pedra que transforma o cara num vampiro. Aqui ele já tocou, foda-se, o JoJo's aprende técnicas para ficar ainda mais forte, para se curar. É bem porra louquice, né? À toa que se chama JoJo's Bizarre Adventure, né? Você já imagina. Mas eu achei que ele se estendeu um pouco na história. Esse negócio de mata, daí o vilão volta, mata, o vilão volta. Fica muito repetitivo dentro da história, ainda que você se divirta. E o desenho dele é todo estilizado. Os personagens são mega bombadões, músculos que não tem no corpo humano, são desenhados pelo Araki, que é o autor desse mangá. Mas assim, galera, gostei, não achei a melhor das conclusões, porque se alongou bastante, mas ainda assim, na minha opinião, é um material acima da média. Eu gostei muito do volume 1, gostei do volume 2, esse volume 3 ficou um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim é uma publicação que eu vou continuar acompanhando. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!